E é curioso que eu tô lendo agora, né? Eu já vou voltar para uma próxima pergunta dentro do tema aqui, né? Mas o livro Ninguém Morre, do Elias Barbosa, que ele selecionava as cartas que o Chico endereçava, né, para as mães e tal. E aí ele tem uma carta lá, mais um bilhete, né, de um espírito, né, um senhor que havia desencarnado com 87 anos. Infelizmente eu não lembro qual que é o nome dele, né, mas ele veio de Portugal para o Brasil em 1897 e foi militante, médium, militante espírita, né, no interior. Só que quando ele se mudou de lá pra cá, ele perdeu contato com a mãe dele naquela época. Não é as facilidades que a gente tem hoje, né, de comunicação. E passou os anos e era uma tristeza muito grande que ele tinha dele não ter notícia e não saber se ela estava encarnada, desencarnada. E ele foi amadurecendo de saber que ano que ela desencarnou tal. E ele tinha essa tristeza com ele. Mas ele era médium, né, psicofônico, consolava, recebia mensagem de todo mundo. Mas aí a lição traz ali, né, o Elias Barbosa descrevendo. Você vê que a doutrina espírita não tem privilégio, né? Então ele próprio, acolhendo tantas pessoas, servindo de instrumento para vários espíritos, ele, talvez como uma prova, uma expiação, ele não pôde ter notícias da mãe enquanto ele estava encarnado. E aí a carta que ele mandava lá, falando para os filhos, né, como ele estava, ele descreve, ó, eu tô aqui com a vovó fulana, tal. Então ele dava notícia que ele já tinha encontrado a mãe no plano espiritual, né? Nós podemos usar o exemplo, essa sua colocação, do próprio André Luiz. Verdade. A mãe dele, durante todo o período que ele teve no umbral, né, ela ia lá, evidentemente que ele não conseguiria vê-la, porque o padrão vibracional era muito baixo dele, né? Mas mesmo quando ele esteve no nosso lar, ele via ela de vez em quando, ele a via de vez em quando, porque o campo vibracional dela era superior. E se você perceber, ela comenta, ela ficava por pouco tempo, porque ela tinha que se adaptar àquele padrão vibracional, mas era sofrido, assim, entre aspas, ela não sentia dor, mas a parte de energética, né? Uhum. Então ele ficava por pouco tempo com ele, porque ela não, o padrão, como era maior, ela tinha que abaixar. Então, você está entendendo? Sim, Isso sim. acontece em todos os. A gente busca muito uma carta de um familiar, alguma coisa assim. Mas muitas vezes, o Éder, esse familiar nos encontra direto no sono. Sim. Você está entendendo? E não escreve, não psicografa, porque no momento em que há psicografia, ele pode não estar em condições assim. Deve estar fazendo algo que não tem que parar para atender. Perfeito. E tipo assim, pode ser também, né, porque nós somos hoje 30 bilhões de espíritos no planeta, onde 8 estão encarnados, né, então cada caso é um caso. Sim. Mas pode ser também como até prova de ensinamento para que a pessoa se prepare para poder, né? Porque se vê a carta, acabou, está resolvido o problema. Não, ela tem que continuar buscando o seu aprimoramento. Sim. Verdade. Entendeu? Cada vez que ela vai no centro espírita buscando a informação de um ente querido, é um local onde ela aprende, onde ela ouve, onde ela cria uma expectativa, né? É um teste, é um treinamento, não é verdade? Perfeito. Nesse processo. Então, tudo no universo não se perde, Éder. Tudo no universo é perfeito. A gente é que se perde um pouco no caminho e na retomada, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.